Olá, irmãos e irmãs, eu sou o Padre Jackson Henrique da Silva, vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Vila dos Itens, Santo André, região Santo André Leste. Iniciamos nosso programa Verbo, a Palavra de Deus, da Diocese de Santo André, programa transmitido na TV+, por podcast, rádios e mídias sociais da Diocese de Santo André. Hoje, 15 de janeiro de 2024, segunda semana do Tempo Comum. A liturgia vai nos ensinando, nesta semana do Tempo Comum, a perseverar na prática do Evangelho do Senhor, a buscar cada vez mais viver seus ensinamentos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nos preparemos para ouvir a palavra. O Evangelho que hoje vamos ouvir está em Marcos capítulo 2, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderão, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vemos no Evangelho essas imagens que têm um significado muito importante para a nossa caminhada de fé. O Evangelho que acabamos de ouvir nos traz as práticas que são necessárias na espiritualidade e no amor de Deus para que sigamos firmes, como por exemplo o jejum. O jejum é uma prática que nos faz seguir firmes os propósitos de Deus, principalmente em períodos fortes da nossa igreja. Mas devemos entender o jejum como essa prática que nos faz abster de alguma coisa, nos faz privar-se de alguma coisa para favorecimento da nossa fé, para favorecer o nosso compromisso com Deus. É um jejum que nos ajuda a comprometer mais ainda a nossa vida com Deus. Quando ouvimos o questionamento feito, em relação aos discípulos de Jesus que não jejuam, é porque a presença de Jesus ali está. Eles jejuam se preparando para a vinda de Jesus, eles fazem as práticas para a vinda de Jesus. É claro que haverá momentos, e como há momentos na nossa igreja, que nós fazemos jejum, justamente esperando que Jesus ele possa transformar a nossa vida. E é esta vinda que a gente espera e que nos faz realizar essas práticas misericordiosas, essas práticas que muito são valiosas para a nossa vida de fé, que nos ajudam a entender o significado de uma fé autêntica, verdadeira, porque realizamos essas práticas no sentido de nos preparar, de nos estar cada vez mais prontos para que Jesus possa habitar o nosso coração. Por isso que essa alegoria que ele usa, do pano, dos odres velhos, odres novos, é para mostrar isso. Cada vez que nós nos preparamos, cada vez que nós esperamos ansiosos a vinda de Jesus, nos preparamos para que Ele nos encontre prontos para a sua chegada e Ele está espalhando o seu amor, quer dizer que nós estamos renovando a nossa fé. E é interessante, porque às vezes privar-se de algum alimento, de alguma coisa, nos direciona justamente para que nós exerçamos de maneira concreta o amor, a fraternidade, a partilha, princípios que são basilares em nossa caminhada. Por isso que nós devemos suportar todo tipo de privação, mas que nos ajude cada vez mais a perseverar e a caminhar como irmãos e irmãs em nossa fé. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, que nós tenhamos essa consciência de que as práticas que nós fazemos são necessárias, mas devem ser compreendidas como sinais do nosso fortalecimento na fé em Cristo Jesus. Nesse momento, rezemos colocando as nossas preces, pedindo a Deus que de fato
nas práticas e naquilo que fazemos em prol da nossa fé, sejamos encorajados cada vez mais a viver santamente, dignamente, todo o ensinamento e o propósito de Jesus em nossa vida. Nós os pedimos, Senhor, escutai a nossa prece. Preparemos-nos nesse momento para receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo.